Paz do Senhor, meus irmãos, amém? A tia Juju está me abençoando esses dias, me presenteando, me acompanhando com alegria, tudo isso é muita bênção e eu fico contente por isso, agradecendo muito a Deus. Na verdade, a idade vai chegando, a gente vai sentindo o peso da idade, mas Deus não está, por enquanto, me aliviando, não. Os compromissos, a gente vai acompanhando, às vezes chega um pouco cansado, a idade vai apertando, mas eu vou agradecendo a Deus cada dia, cada semana que o Senhor nos tem dado. Essa semana, lembrando de tantas crianças, hoje, de uma forma especial, a Ayla aqui, vindo nos conhecer, né, Yasmin? E a gente também querendo com ansiedade aí conhecer pessoalmente o Caleb, mas eu lembrando lá em Niterói a pastora Leandra, companheira aí do pastor Leandro, os nomes são coincidência, ela nos acompanha lá em Niterói também, faz um trabalho bonito com crianças lá no morro, um lugar bem carente, Morro da Boa Esperança, em Itaipu, e ela também acompanha lá em Moçambique. Aliás, o pastor Leandro já está se preparando para ir de novo para Moçambique. Lá é um trabalho que visa muito ajudar e abençoar as crianças, e a pastor Leandro está passando um aperto, depois de uma atitude bonita, eu achei muito bonita dela, ela encontrou uma moradora de rua, que era aqui em Niterói, que era do Paraguai. Ela resolveu acolher, e ao acolhê-la, veio descobrir o poço de mistério que era aquela mulher. Ela é atrasada mentalmente, ela já andou por aí em muitos lugares, teve muitos filhos, os filhos ficaram lá no Conselho Tutelar, em Pernambuco, e foi uma novela, e esses filhos vieram parar na mão da pastora Leandra agora. O menino tem 12 anos, eles já estão bem acostumados na rua, costume de rua do Brasil, e ela tem esse trabalho especial com crianças e adotou, e então ela está tocando essa tarefa a mais, além das outras tarefas. Mas aí foi premiada com o netinho dela, o Davi. Ela mostrou um vídeo do netinho cantando, louvando ao Senhor, pentecostal, 3 aninhos, pentecostal, afogueado, mas agora veio a cair, né, com um problema de doença muito sério no pulmão, a trombose no pulmão, e ele está com a respiração muito limitada, tem que respirar através de aparelhos, entubado. E eu perguntei: minha irmã, por acaso a mãe dele tomou vacina? Ela perguntou, ela e ele tomaram a vacina. Então está explicado aí. Infelizmente a gente vai sofrer com essas coisas aí, mas a vacina, a gente se refere àquela malfadada da Covid, né? Mas ela está naquela luta com a criança na UTI, de vez em quando manda a foto dele, a gente fica sofrendo com um pequenininho lá, e Deus é bom. E aí, vindo para cá, a gente recebendo a notícia que lá no Espírito Santo, minha filha Cláudia Elisa foi para lá, e aí foi a filha Ana Rosa que caiu e quebrou o braço, o cotovelo, está toda lá, Jururu, no hospital agora, aguardando já para fazer a cirurgia de emergência amanhã. Então a gente vai sofrendo com as crianças, a gente vai se alegrando, vai sofrendo, mas as crianças grandes também são assim. Os irmãos todos, a gente sofre com uns, chora, luta por uns, a gente vai se alegrando com aqueles que se alegram, vai acompanhando este, aquele, aquela, e a vida cristã é isto, não é religiosidade, é relacionamento. Foi cantado aqui, é o que Deus está querendo de nós, que a gente ame uns aos outros, que a gente se interesse pela vida uns dos outros. Daí o nome comunidade, que é diferente de igreja. Igreja é uma organização que visa prestar serviços religiosos, esse termo é muito
utilizado nos Estados Unidos, prestar serviços religiosos, ou seja, oferecer reuniões e orações para abençoar as pessoas, e isso quem quiser. Mas comunidade é um local onde a gente está buscando relacionamentos definidos, contínuos, perseverantes, compromissados, e isso diante de Deus. Então, assim é a nossa visão de comunidade. A gente vai passando aquilo que Deus nos deu. A gente faz culto em todo lugar, e locais abertos, em casa, terrenos vazios, em rua, para onde a gente estiver, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a gente está se reunindo, invocando o Senhor e glorificando a Deus. Não é para esperar a reunião de igreja, não. É para a gente, em todo lugar, se reunir todo dia, se possível, o dia todo, por onde a gente for, levante a bandeira do Senhor, honre a Deus, faça culto. É para todos os irmãos, não precisa esperar gente com voz boa para cantar, ou quem saiba tocar para dirigir o louvor. Todos nós temos voz, todos nós temos boca, e podemos louvar a Deus em todo lugar, nas casas e no ambiente de trabalho, no escritório, na rua, dentro do carro, na praça, por onde a gente for, Deus quer que a gente faça culto para Ele. É o segundo mandamento. O primeiro é adorar a Deus, tirar um tempo para dar a Deus, sempre, todos os dias. Isso é adoração, dar atenção para Deus. Cada um de nós, cada dia, tem que parar as coisas e dar atenção para Deus, mas e dar culto a Ele. Onde a gente está reunido com 2 ou 3, a gente vai cultuar a Deus. Esse é mandamento, e a gente faz isso com alegria, com amor, e está agradando ao Senhor. Amém? Eu lembro aqui de Xerém, desde muito tempo, com a irmã Larissa, com aquele rapaz que Deus já recolheu, o Aloísio, e essa família querida. De lá para cá, quantas etapas bonitas tem se cumprido aqui, quantas bênçãos Deus tem nos dado. E hoje a gente vê pastor Marcos Paulo com essa animação toda, e vendo também Deus abençoando na família dele, crescendo, a família própria, mas a família que ele adotou e por quem ele tem um carinho grande, um zelo especial, amor para com os irmãos. A gente vê a empolgação, a animação, a alegria dele aqui servindo ao Senhor e fazendo com que os outros conheçam isso também. Até longe, lá em São Gonçalo, pastor Leandro Nemer está sabendo disso, vem aqui, ainda traz aí o missionário Jorjão hoje aí, um homem que tem um testemunho muito forte também, e vem para se alegrar junto com os irmãos. A gente fica alegre em rever os irmãos, e eu estava me lembrando aí da pastora Marília, mas são muitos anos mesmo, e aí a gente se revê e vê Deus agindo. E os irmãos que muitas vezes também têm estado conosco lá em Niterói ou na ceia do Senhor, a gente vai se alegrando com todos esses irmãos e ajudando os outros que estão em alguma luta ou dificuldade também. E esse rapaz aqui, o Francisquinho, que a gente conhece também há muito tempo, a irmã Miriam, que participam conosco desde o início da comunidade, também tem nos abençoado muito. Eu praticamente vi os filhos dele nascerem. Quando eles vieram para o nosso meio, eu ainda não tinha um filho, veio o Felipe, depois a Yasmin, mas e agora a gente veio inaugurando uma outra geração, a Ayla chegando. Tudo isso é bênção de Deus, e que Deus use esse momento de hoje e a oração que fizermos também pela Ayla, para abençoar os avós, o Francisquinho e a Miriam, que sejam renovados hoje aqui, que eles não queiram ficar velhos não, eles precisam ainda se renovar e trabalhar muito para o Senhor. Os irmãos ajudam nisso aí, amém? Então, glória a Deus. Eu quero trazer a palavra aqui em Mateus, no capítulo 2, quando o menino Jesus nasceu. É sempre bom a gente lembrar
Às vezes tem algumas diferenças na concepção católica, na nossa concepção evangélica. A nossa é baseada somente na Bíblia. Nós, embora reconheçamos, mas não utilizamos fontes extra-bíblicas, história, isso e aquilo e tal. Nós até procuramos conhecer, como por exemplo o Flávio Joséfo, um historiador do tempo de Jesus, que escreveu muito sobre os judeus, ele chama de hebreus, e ele acrescenta muitas informações que são úteis, mas não são base para a nossa doutrina. A base para a nossa doutrina é somente a Bíblia. No catolicismo, eles têm 7 livros a mais, que não foram inventados por eles recentemente, isso existe há mais tempo. Vieram a fazer parte da Septuaginta, um grupo de 70 ou 72 sábios que traduziram o Antigo Testamento para o grego, que era a língua mais falada naquela época, e deram origem então à chamada Septuaginta, que tem algumas modificações em relação ao original. Em algum momento os judeus não aceitaram aquilo e vieram a declarar qual era o cânon que eles reconheciam. Os judeus, os escribas, entenderam que somente aqueles 49 livros do Antigo Testamento eram considerados canônicos, inspirados totalmente por Deus. Os outros 7, mas não só existem 7 não, na Bíblia católica mais 7, mas na Bíblia ortodoxa lá tem mais 2 ainda, além dos católicos, e ainda outros, mas isso não faz parte para nós no meio evangélico. Mas eu, lendo a Bíblia católica, entendi também que eles sabem exatamente da verdade, e eles mesmos reconhecem a CNBB. Eu tenho a Bíblia oficial da CNBB, e eles dizem lá, esses livros deuterocanônicos, canonizados a posteriori, foram acrescentados depois na Septuaginta. Eles dizem, esses livros são de valor histórico, mas não são considerados no mesmo grau de inspiração dos outros. Então até lá também eles reconhecem, e não são livros que acrescentam muita coisa. A Bíblia católica também concorda com a nossa no que é essencial, e no Novo Testamento é exatamente igual. E então nós encontramos que aqueles costumes que eram trazidos dos judeus, que foram assinados por Deus, ratificados no Novo Testamento, são de utilidade para nós também. Então nós vamos ler aqui um pouco do que aconteceu quando Jesus nasceu. E Jesus, então, para nós, sempre era pré-existente, o único que se encarnou. Nós não cremos em reencarnação de ninguém, mas o único que já existia antes e encarnou foi Jesus. Ele já existia como Deus, e ele se humilhou a ser um fetozinho pequenininho colocado no ventre da Maria. Esse é um milagre da geração de Jesus. Daí por diante ele foi um homem como outro qualquer, exatamente como outro qualquer, e ele se intitulava Filho do Homem. E o nascimento de Jesus então foi milagroso, porque não teve a participação do José. Era considerado o pai, como foi pai, junto com Maria, de vários outros filhos e filhas, mas Jesus foi o gerado por Deus no ventre da Maria. Isso para nós é muito importante. Jesus era homem, somente homem aqui na terra. Ele abriu mão da divindade, e ele já existia, e se humilhou, abriu mão de toda a divindade para ser somente homem, sujeito às mesmas paixões e tentações que nós. Foi tentado muito pelo diabo, não caiu, abriu o caminho para nós e mostrou como é possível vencer o inimigo. Mas Jesus então já existia e nasceu colocado por Deus no ventre da Maria. Então
alguns fenômenos aconteceram. Eu quero ler no capítulo 2 de Mateus, quando os magos vieram lá do Oriente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles tiveram essa revelação, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. O rei Herodes ficou apavorado e quis saber onde. Os magos sabiam que ele nasceu, recém-nascido, mas não sabiam onde. E o rei Herodes procurou saber, não com boas intenções, como a gente vai ver. E a resposta foi em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu... Isso quem respondeu foram os principais sacerdotes e escribas do povo, baseados na Bíblia. Isso está lá em Miqueias 5, versículo 2. Glória a Deus. Deveria nascer em Belém da Judéia, porque estava escrito. E o que está escrito é o seguinte: tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Interessante, o texto acrescenta mais. Não era para ser comparada nem às milhares de Judá. Era uma cidade tão pequena que nem o título de cidade merecia. Era um vilarejozinho, um aglomerado de casas. E o Senhor diz, não é tão pequena assim, porque é importante. Lá nasceu Davi e lá vai nascer o Messias. 7. Com isto, Herodes, sabendo disto, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes aos magos: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. A gente vai saber que não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Ou seja, eles receberam a informação que era Belém. Quando saíram dali da Jerusalém, eles viram a estrela de novo e se alegraram, né? Até que a estrela, chegando, parou sobre onde estava o menino. Tem havido muitas tentativas de explicação disso, conjugação de estrelas, de planetas, mas não dá para explicar nada. Era um milagre. Como uma estrela vai parar em cima de uma manjedoura onde o menino estava? Não havia explicação. Um milagre de Deus, aquela estrela. E eles então, vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles ficaram muito felizes realmente. E entraram na casa e ali viram o menino com Maria, sua mãe. Ele nasceu na manjedoura, mas provavelmente depois do recenseamento, quando as pessoas foram embora, depois da festa, eles acharam uma casa e entraram naquela casa e ali ficaram abrigados. Prostrando-se, os magos adoraram o menino e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro é conhecido, incenso essa erva que dá cheiro,
tipo orégano, uma mistura de coisas assim, para dar cheiro, tanto seco quanto queimado, e a mirra, que é um perfume feito de uma planta. Coincidência, a gente tem essa planta de mirra, ela tem um óleozinho assim na folha, e eles têm um processo de retirar aquele óleo que é perfumado, e era um perfume muito apreciado naquela época, e também valia dinheiro. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem, Deus se revelou a eles em sonho para não voltarem à presença do rei Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, até aí. O povo de Israel era o mesmo povo que a gente conhece no Antigo Testamento todo. Tinha Deus, recebia a lei, recebia profetas, profecias, juízos, disciplina de Deus, Deus castigava, matava muita gente, e era um povo rebelde de coração, mas era amado e escolhido por Deus. Lá pelas tantas, em Malaquias, como foi lido, e por causa disso também, o povo de Israel, que já estava reduzido só a Judá, foi rejeitado de vez pelo Senhor, porque eles já tinham rejeitado o Senhor. O livro de Malaquias é a pá de cal, o encerramento da antiga aliança, o Antigo Testamento. E aí houve um período de cerca de 400 anos em que Deus não falou mais através de profetas, até que viesse João Batista. Mas nesse período o relógio não parou, a história não parou, e aconteceu muita coisa, muitas guerras. Quando Alexandre o Grande da Macedônia morreu, em 323 por aí, quando ele morreu, novo ainda, o reino dele não ficou para os descendentes dele, foi dividido entre 4 generais. Ficou lá com Roma, outro com a própria Grécia, e outros 2 ficaram, um com a Síria, a parte mais ao norte, e um com o Egito, Ptolomeu, Seleuco e Ptolomeu. E eles então se engalfinharam em guerras continuadas, e seus descendentes também, por muito tempo. Um ia lá, fazia guerra lá havia, se aliava com esse, aquele, era uma guerra para lá e para cá. E Jerusalém no meio, igual bola de ping-pong, para lá e para cá, eles batendo, Jerusalém era tipo uma bola de ping-pong, sofria nas mãos, ora dos Seleucidas do norte, lá da Síria, ora dos Ptolomeus do Egito. E até que aconteceu alguma coisa, no ano 158, estava debaixo dos Seleucidas, e havia um homem lá, que era terrível, e ele, um daqueles Seleucidas, descendente, né, do homem lá de cima, ele resolveu humilhar os judeus. Ele humilhou os judeus e profanou o santuário e sacrificou um porco ali em cima do altar, e aquilo provocou uma revolta tão grande nos judeus que eles ficaram irados e se uniram. Eles que eram muito divididos, depois de Neemias, eles eram muito divididos, eles se uniram e convocaram o exército com os macabeus e se revoltaram e conseguiram a independência lá em 154 a.C. Então Judá ficou independente por cerca de 100 anos. Mas isso não adiantou nada espiritualmente, Deus nem ligou. A história continuou, mas a aliança com Israel já tinha se encerrado e Deus não ligou. Quando faltavam aí cerca de 50 anos antes de Cristo, 50 para 60 antes de Cristo, os romanos vieram e conquistaram aquela região toda e dominaram
os judeus. E apareceu Herodes. Esse Herodes tem história. Lá pelos 153 a.C., João Hircano, um sacerdote, naquela época, eles botavam o sacerdote botava rei, o rei tirava o sacerdote, o sumo sacerdote botava outro. Era uma brigalhada, uma briga pelo poder humano. Deus não estava mais naquilo ali. Eles já tinham acabado a aliança com o Senhor. Então era uma época de muita podridão religiosa e Deus não estava naquilo. E esse João Hircano, um sacerdote, aproveitando que eles eram independentes e tinham força, pegaram os idumeus e obrigaram os idumeus a se converterem e virarem judeus. E então entre eles veio essa família do Herodes. Quando os romanos tomaram Jerusalém e Judá, o Herodes era tido como um judeu diferente, mas era judeu. Ele se apresentou e conseguiu se tornar rei. E a partir daí ele quis agradar os judeus, fazendo uma política de agrado. Levou 46 anos para construir ou reformar o templo, que se tornou uma maravilha do mundo antigo. Na época de Jesus, o templo era visitado por milhões de pessoas durante o ano. Milhões de pessoas vinham do mundo inteiro. O Herodes era um idumeu convertido, o prosélito convertido ao judaísmo, a serviço dos romanos. E ele era obediente aos romanos e queria dominar os judeus e dominar agradando também. Por isso ele fez aquele templo maravilhoso. Deus não estava em nada disso daí. Isso não tem sentido espiritual nenhum para nós. Mas eles continuaram. E então, quando vem essa história aqui, para a gente entender, esse Herodes o Grande quis matar a Jesus. Rei? O rei sou eu. Está nascendo mais algum rei? Nada disso. E resolveu matar a Jesus. Por isso ele quis saber onde é que Jesus tinha nascido. O Herodes morreu logo a seguir, esse Herodes o Grande. Mas Jesus já tinha ido para o Egito. Em sonhos, Deus revelou a José que fugisse para o Egito. E eles não precisavam se preocupar, o José e a Maria, em levar aquela criança, porque Deus supriria. Enviou ouro, incenso e mirra, 3 produtos que valiam muito dinheiro naquela época. E então Jesus, pequeno, estava bem amparado lá no Egito. Os pais puderam comprar o que era necessário, até que morreu. Foi pouco tempo no Egito. Mas o Herodes o Grande morreu. E quando ele morreu, ele deixou uma ninhada de Herodes. Herodes Agripa, Herodes Herodias, Herodes Filipe, Herodes, um monte de Herodes que ficaram reinando por lá também, em vários lugares, aqueles Herodes todos, e que entraram na história da Bíblia, sempre como inimigos de Deus. Mas aqui é o Herodes o Grande, o poderoso preposto de Roma, que queria matar Jesus, porque disseram que era rei dos judeus, e ele não queria concorrência nenhuma. Quando ele morresse, ele não pretendia morrer não, mas morreu pouco depois. Ele queria passar o reino para os filhos dele, como de fato andou passando. Então ele não queria concorrência e mandou matar a Jesus. E é para a gente entender como é o mundo. O mundo, se pudesse, se livraria de nós. Hoje o mundo está querendo se livrar dos cristãos, o mundo todo. A gente ouve falar da Coreia do Norte, que persegue e mata cristãos assim aos montes e manda para a cadeia. Nas cadeias da Coreia do Norte existem mais de 100 mil cristãos presos lá, e a cadeia é a antessala da morte. Eles vão para a cadeia para morrer. Não tem direitos humanos, esse negócio não existe lá. Eles vão para a cadeia para passar fome, ficarem doentes e morrerem. E estão sendo perseguidos terrivelmente os cristãos na Coreia do Norte. Mas na Rússia começaram a ser perseguidos. Na China
também tiveram um vislumbre de liberdade aí de uns 30 anos passados para cá, mas agora estão sendo perseguidos de novo. A Índia, que foi palco de muitos missionários cristãos no passado, hoje está perseguindo terrivelmente os cristãos também na Índia. A Índia tem um pouco de cristãos ainda, mas que estão sendo perseguidos. Os países muçulmanos nem se fala, o terrorismo muçulmano matando cristãos. Nos países da África, mesmo que tendo uma presença grande, ou até maioria, de muçulmanos, mas os países não são oficialmente muçulmanos. Nesses países, os grupos terroristas, tipo Boko Haram e Estado Islâmico e tantos outros, os Fulani, estão matando cristãos também, incendiando igrejas. No mundo todo, de alguma forma, o cristianismo está sendo perseguido. Na Europa também está sendo perseguido. E em todo lugar do mundo, de alguma forma, Satanás está levantando políticos e outros interesses e poderosos do mundo para perseguir e matar cristãos. Há uma quantidade imensa de cristãos que estão como refugiados. Eles não levam o nome de cristão, não podem ser reconhecidos e o mundo apenas divulga como refugiados da ONU, que a ONU abriga, ajuda, apoia, acolhe a ONU. Mas esses 130 milhões estão espalhados em campos de refugiados, são campos de concentração. Eles perdem a liberdade, ficam presos ali, não podem sair, a ONU dá comida, dá uma barraca branca para eles morarem ali dentro, dá comida e água, e eles ficam ali. Esse ano deve completar 130 milhões de pessoas, a maioria cristãos, que estão nesses abrigos da ONU, refugiados. Eu tremo só em pensar nisso, o número é assustador, está aumentando bastante. Eram, há 2 anos, em 22, 108 milhões, aí aumentou para 124 milhões no ano passado, e eles estão esperando chegar em 130 milhões ao final deste nosso ano. Cristãos perseguidos. No mundo inteiro, cristãos estão sendo perseguidos. Isso não deve estranhar, porque desde a época lá do passado, eles eram perseguidos. Nessa época em que Jesus nasceu, o Império Romano dominava e, embora perseguisse também os cristãos, mas aliviava um pouco. E, no entanto, mesmo dentro de Israel, que eles chamavam Palestina, ali também eram perseguidos. E aquela época de independência, por cerca de 100 anos que eles tiveram, não adiantou muita coisa. A independência não fez com que eles se voltassem para Deus, se convertessem ao Senhor, ficaram brigando pelo poder como qualquer outra nação. E por fim, Deus viu que o tempo já estava cumprido e enviou Jesus. João Batista proclamou a mensagem para preparar, avisando que era hora de arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando. E chegou com Jesus. E o Pedro teve aquele privilégio de abrir as chaves, ele recebeu as chaves, e no dia de Pentecostes ele começou a expandir o reino de Deus aqui na terra. E muita gente começou a se converter e se espalhou o evangelho pelo mundo todo. Tudo começou com Jesus. Quando ele veio, na verdade, João Batista preparou o caminho e Jesus veio para ser a propiciação por nós, para ser exemplo para nós e para trazer o reino de Deus aqui. O reino de Deus, Jesus diz, por enquanto está somente dentro de vocês. O reino de Deus ainda não está se manifestando com poder. Um dia Jesus vai voltar, o reino de Deus vai se manifestar com poder, mas por enquanto Jesus disse para Pilatos, o meu reino agora não é deste mundo. E para os discípulos, lá em Lucas 17, Jesus disse, o meu reino está dentro
de vós. O meu reino está dentro de vós. Jesus veio trazer o reino de Deus. Nós temos hoje esse grande privilégio de pertencer a um reino que não é visível. O mundo não vê. O mundo vê as coisas grandes que são feitas, aparências, mas o mundo não vê o poder de Deus e o reino de Deus que está dentro de nós. Deus revela a algumas pessoas o reino dele, o poder dele, a glória dele. Deus revela. Por exemplo, revelou aqueles magos lá no Oriente. Não há uma convicção total de onde era o local desses magos. Há uma tradição que Omã, um país ali do Golfo Pérsico, um país árabe lá próximo à Arábia Saudita, esse país, um país pequeno, mas que tem petróleo, é um país rico. Esse país é o berço daqueles magos que vieram ver Jesus. Esse país está localizado à direita, ao oriente de Jerusalém. E eles então receberam a revelação e vieram. Receberam a revelação que algo tremendo, né? Que o reino de Deus ia vir à terra, que o rei estava nascendo. Então, para eles, isso era tremendo. Quando eles chegaram, encontraram um bebezinho lá, pequenininho. Que reino de Deus é esse? Mas eles entenderam a importância de cada pessoa no reino de Deus. Cada criança é importante. A gente deve aprender a valorizar isso também. Cada criança, cada adulto, como criança, que se faz de criança, cada pessoa, por mais humilde que seja, é muito importante também para Deus. E eles reconhecendo que nasceu, aquele recém-nascido era o rei que vinha, eles vieram para conhecer e trazer presentes, hipotecar o culto deles. Nós deveríamos ter esse mesmo temor a Deus e valorizar a Deus, e dar a nossa vida, o nosso reconhecimento, tributar a Ele nossos louvores. A gente deveria ter essa atitude com Deus, de toda a nossa vida, o nosso trabalho, nosso tempo, nosso dinheiro, a gente ofertar para Deus. A gente deveria fazer isto, reconhecer Deus como o grande criador que Ele é. Obrigação de toda criatura dar louvores ao seu Criador. Amém? Isso os magos nos ensinam. Não é que eles fossem cristãos ou judeus ou de alguma forma muito tementes a Deus. Eles eram pessoas com uma sensibilidade espiritual, uma mediunidade, qualquer coisa assim. Eles eram pessoas que buscavam inspiração sobrenatural. E Deus usou e revelou. O Balaão, na Bíblia, no Antigo Testamento, é uma pessoa muito importante. Ele foi um profeta fiel do que Deus falou através dele. Mas ele não era de Deus. E ele acendia uma vela para lá e outra para cá. E ele cobrava para buscar feitiçarias, agouros e coisa desse tipo, para Satanás fizesse alguma coisa. A gente às vezes estranha com uma pessoa que tem uma sensibilidade para Deus, mas que joga do lado de cá também, serve a Satanás. A gente às vezes estranha, mas Deus é Deus sobre todos, inclusive no inferno e sobre Satanás também. A gente não deve nunca se esquecer que Deus é Deus sobre todos, Ele é Senhor. O inferno obedece a Deus. Aliás, o inferno é o local de destino de muitos que não querem o Senhor. O inferno não é um reino de Satanás, é um local que Deus estabeleceu para o sofrimento das pessoas mortas que não querem saber de Deus, ou não quiseram. Quando eram vivas, uma vez que morreram, foram para lá. E muitos crentes estarão no inferno também, por conhecerem, mas não obedecerem. O inferno é um local preparado por Deus, guardado por anjos de Deus, e para onde vão as pessoas condenadas, aguardando o juízo final e o lago de fogo, que é a condenação, essa sim, eterna e definitiva. Deus é Deus em todo lugar, e Satanás só faz aquilo que Deus permite.
Esses magos tipificam para nós o reconhecimento que o mundo tem para com Deus. As pessoas do mundo que perseguem os cristãos, eles sabem que é por causa de Deus e querem nos separar de Deus, nos amedrontar, mas eles não enfrentam a Deus. O diabo não enfrenta a Deus, ele é subordinado a Deus. Ele tem ainda um tempo de ação, mas que sabe que já está chegando ao seu fim. Por isso ele esperneia e age no mundo todo para tentar atrair pessoas com livre-arbítrio. Mas isso já está para acabar esse tempo, e Satanás sabe que esse tempo já está chegando. Por isso ele está desesperado, agindo no mundo inteiro. E ele aciona pessoas também. Existem muitas pessoas que recebem demônios aí que sabem quem é Deus. Eles reconhecem ao Senhor. E nós temos que, com muito mais razão ainda do que eles, ter temor a Deus e valorizarmos o Senhor. Se Deus está conosco com carinho e com paciência, não é por isso que a gente vai abusar dessa intimidade com Ele e vai querer abusar ou a gente tratar Deus com desrespeito. A gente deve temor a Deus. Bem, uma das coisas que a gente deve fazer é apresentar nossos filhos ao Senhor. Filhos legítimos e filhos na fé, discípulos, a gente encaminhar no caminho do Senhor. Então, baseado nessa palavra, para a gente saber como Deus é Deus, grande, poderoso e que atua em todos os lugares, até lá entre as outras religiões, Deus é soberano. E por isso a gente não deve ter medo de religiões, medo de demônios, de nada disso, porque Deus é soberano. A gente sabe que Deus vai fazer as coisas acontecerem na hora certa. E quanto a nós, um desempregado que era o José, casado para casar com uma Maria, que também era uma desempregada, que ficou grávida, eles iam viver de quê? Deus providenciou ouro, incenso e mirra para eles poderem vender e ficarem bem à vontade. Deus não nos desampara. A gente pode confiar no Senhor, nos entregarmos a Ele, entregarmos nossos filhos a Ele, que Ele vai cuidar de nós. É um Deus maravilhoso. E Ele vai mover magos ou quem Ele quiser, ou patrões e pessoas do mundo. Ele pode mover essas pessoas para nos abençoar. Ele é um Deus tremendo, sobre todos, soberano, e a gente confia nele, mas a nossa atitude tem que ser de respeito e de reverência para com o Senhor, como Maria e José tinham. Eles eram muito tementes a Deus. A partir daquele momento, eles foram para o Egito por revelação de Deus e a história prosseguiu. Deus agiu e fez tudo acontecer para que Jesus tivesse uma infância tranquila. Apesar de tudo que Deus tem falado que vai acontecer no mundo, e algumas coisas já estão acontecendo, Deus é poderoso para nos guardar. Se a gente ficasse pensando assim, mas nessa época é difícil gerar filho, botar filho no mundo é coisa mais difícil. Esse pensamento está tomando conta dos europeus, de modo geral, que não querem ter filhos. Mas a gente que confia no Senhor sabe que Deus, que cuida de nós, é poderoso para cuidar dos filhos também. Amém? E a gente não deve temer o homem, mas temer a Deus. Até os do lado de lá temem a Deus também, quanto mais nós que somos do Senhor devemos respeitar, dedicar nossa vida ao Senhor, valorizar tudo que Deus nos tem dado e decidir servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Então fica essa palavra aí também como um apelo para aqueles que ainda não estão acertados com o Senhor. Acerte enquanto é tempo, antes que os maus dias cheguem, antes que a morte chegue, antes que a ira de Deus chegue. Acerte a vida com Deus enquanto é tempo. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor.
Aleluia. Epa cachorilander e amanatuitico, verendere halaramarraturi de barraias. Deus maravilhoso e santo e poderoso, nós queremos te amar, Senhor, te amar, te conhecer mais de perto, buscar a tua intimidade. Nós precisamos muito de ti. O Senhor é o Deus que move as circunstâncias, os poderosos, os reis, os grandes do mundo, e o Senhor é Deus que coloca anjos à nossa volta também, é o Deus que revela até aqueles que não são do Senhor. O Senhor é tremendo sobre todos, mas o Senhor é Pai daqueles que se entregam a Ti. Nós queremos ser filhos obedientes. Eu quero pedir isso, Senhor, toca o coração de cada pessoa aqui para se tornar um filho obediente, uma filha obediente a Ti. Nós te pedimos isso, Senhor, por Tua infinita bondade e misericórdia. Faça com que essa palavra seja compreensível, essa palavra ajude a cada um dos presentes aqui a te conhecer mais de perto. O Senhor vai se revelando, a tua presença vai se manifestando no coração de cada irmão aqui, de cada irmã. Nós te pedimos, Senhor, por tua misericórdia e bondade, Pai querido, ouve a nossa oração e atende-nos, tocando cada coração e recebendo o propósito de cada pessoa aqui que quer a Ti, que quer se renovar em Ti, quer buscar mais a Ti. Contempla o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te suplicamos, Senhor, por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.